Vou falar com vocês sobre como evitar o inventário. Então, nós sabemos que existe uma carga tributária muito grande quando se faz um inventário. A gente vai falar um pouquinho para vocês desse patrimônio, de como valorizar, de como planejar em vida esse patrimônio, evitando o inventário, porque existe outro sistema a não ser o inventário que proporciona à família a organização deste patrimônio. Valorizar esse patrimônio para perpetuá-lo na família. Isso é uma questão de educação, é uma questão de consciência. Então, é sobre essa lógica que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, nós temos o CPF, que é o cadastro de pessoas físicas, tá? O CPF é onde a maioria das pessoas colocam o patrimônio. Mas existe outra forma, que é a institucionalização desse acervo em um cofre, tá? É como você estivesse tirando o seu patrimônio do CPF e colocando dentro de um cofre. Todo cofre tem uma chave. É essa chave que as famílias vão deter titularidade e não os bens. Os bens, eles saem do CPF e passam para o cofre. E essa chave aqui, as famílias vão detê-la ao longo da vida. Essa é a lógica de não se fazer o inventário. É uma mudança de paradigma. É uma outra consciência. E, aos poucos, as famílias vão entendendo isso. São os filhos, são os herdeiros com mais consciência dessa institucionalização do patrimônio na família. Todos lidarão com isso com mais simplicidade. Quer dizer, você tira do seu CPF e passa para um cofre. Você vai guardar esse patrimônio dentro do cofre. Essa realidade não são para todas as famílias. Existe todo um trabalho técnico que o especialista como eu, ele faz e informa ou não a família se ela terá sim oportunidade. Não quer dizer que o inventário vai acabar não, gente. É porque eu estou dizendo aqui que existe outro sistema muito mais econômico do que o inventário. Mas para isso precisa de planejamento. Esse planejamento passa pela manutenção do controle desse cofre, dessa institucionalização do patrimônio. Quando a gente fala de cofre, a gente já não está falando mais de CPF, tá? Então vocês imaginam só os bens saindo da sua pessoa, passando para uma instituição familiar e a partir daí havendo um controle e uma perpetuação desse patrimônio na família sem perdas. A família, ela tem que saber a lógica, tá? Desse sistema. Agora, os profissionais, os especialistas, como eu, que sou advogada, e outros, aí sim, precisam saber a técnica. Vou dar um exemplo. O médico, por exemplo, ele explica ao paciente ou à família qual cirurgia que vai alcançar o seu paciente. Mas, na hora da cirurgia, é ele que sabe os instrumentos que ele vai utilizar. Não interessa para a família, ela não precisa conhecer. Isso é a parte técnica. Estou falando de uma analogia, tá? Então é isso que a gente está falando, dessa institucionalização desse patrimônio na família. Alguns elementos, por exemplo, dessa proteção desse patrimônio, dessa institucionalização do patrimônio. Eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, uma família, os pais, eles permanecem com o controle desse patrimônio, com o controle de tudo. Os filhos não podem vender o que está dentro do cofre, o que está institucionalizado na família. Estes bens institucionalizados que estão dentro do cofre, eles
são da família, eles permanecem na família e não com os filhos. Esses bens não têm nada a ver com a comunicabilidade com o regime de bens do casamento dos filhos, por exemplo. Não comunica. Esse é outro elemento. Se houver algum revés na justiça, posteriormente à institucionalização deste patrimônio, tanto os pais quanto os filhos, os herdeiros, eles não perdem o patrimônio, porque foi a posteriori. Vamos supor, uma dívida trabalhista, uma empresa, ou uma dívida pessoal, né? Não comunica com esses bens dentro do cofre. Terceiros não opinam, não tem como entrar dentro desse instituto, dessa institucionalização e opinar. Evita muito conflito, né, de interesse. Isso é muito importante. Os terceiros também não opinam sobre esses bens que estão institucionalizados, que estão dentro do cofre. Quando o gatilho morte é disparado por quem detém, né, o poder sobre este cofre, não precisa mais do inventário, né? Ali a perpetualização desse patrimônio já está garantido ali naquele sistema. Olha a importância disso, porque a partir desse gatilho morte, os herdeiros detêm o cofre e não a titularidade do patrimônio que está dentro do cofre. Então, o sistema permite que a família ela tenha a garantia, a proteção desse patrimônio para não ser dilapidado. E essa dilapidação, né, gente, ela vem também com pagamento de tributos, né? Porque muitas vezes as famílias precisam vender patrimônio para pagar imposto, né? O imposto, por exemplo, causa mortes. Então, esse sistema, ele dá essa proteção, ele dá essa garantia às famílias. Nesse sistema também institucional, é a família que decide quem vai ficar com o quê e como será a administração desse cofre. A família é que vai decidir como esse negócio vai ser administrado. Nesse tipo de sistema existe o arrependimento. Pode ser feito uma reversão qualquer nesse sistema sem maiores problemas e dificuldades. Esse sistema ele proporciona uma economia muito maior em relação ao inventário. Vou dar um exemplo para vocês de alguns elementos. A natureza do imposto é diferente. O outro elemento é que no inventário existe pagamento de honorários advocatícios, né? Não tem como fazer o inventário sem o advogado, sem a presença do advogado. E no caso, os honorários aqui, eles são calculados não pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. O pagamento para esse sistema, ele é diverso dessa tabela da OAB. Os custos também de cartório, de taxas, né, de pagamento em órgãos públicos, eles são menores ou inexistentes. Todo esse procedimento, esse processo, esse sistema é feito às claras. Tem que ser comunicados aos órgãos públicos, através das juntas comerciais, dos cartórios, dos municípios, né, dos estados, da Receita Federal. Essa conexão de transparência e de informação, ela é necessária. Mágico esse sistema? Não. É treta? Também não. É um esquema, gente? Também não. Todas as informações desse sistema, elas são conectadas, elas têm que ser informadas aos órgãos públicos. É um sistema muito diferente, muito potente. A maioria das famílias não conhecem. E é esse o objetivo do nosso trabalho. Esse sistema de institucionalização do patrimônio familiar,
ele é claro, ele tem que ser declarado através dos órgãos públicos competentes. Enfim, é tudo muito conectado e é legal.